Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Bom, as pessoas sempre me perguntam que dia que sai o podcast. Bom, galera, normalmente sai quarta e sexta. E os dos patrões na segunda. Só que às vezes atrasa um pouco. Às vezes sai quarta de manhã e sexta tarde, ou sexta de manhã, quarta tarde, ou às vezes nem sexta sai, às vezes sai sábado, às vezes eu nem lembro que tem um podcast, mas sai. Entendeu? Prometo pra vocês que sai sim. Então assim, mas logicamente, teoricamente, sai na segunda para os patrões e quarta e sexta para o público em geral. Lembrando que os patrões são uma história à parte, uma história contada só para eles, porque eles apoiam o podcast, que fica numa pasta de acesso só deles. Então assim, se você quiser se tornar um dos patrões e ter acesso ao grupo dos patrões e essa pasta de acesso exclusivo com episódios extras, agora estão mais de 70, é só acessar o PicPay, Patreon, Catarse, ou acessar a nossa lojinha do Submundo, que tem todos os links lá, inclusive como ajudar a gente com Pix, tá bom? Então pense em se tornar um dos patrões, vai ajudar muito o podcast a crescer. Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Você já jogou o One Word Story? É um jogo muito simples. Algumas pessoas se revezam dando voltas para fazer uma frase. Cada pessoa adiciona uma palavra, até que a frase esteja completa, então alguém diz ponto final, e ela é lida de volta. Na verdade, é muito divertido se você jogar com as pessoas certas, mas eu sou um pouco antissocial, e só tenho 1 ou 2 amigos. Eles não gostam muito do jogo quanto eu, então eu uso um site de bate-papo aleatório para jogar com estranhos. É completamente anônimo, então minha identidade deveria estar segura. De qualquer forma, era fim de tarde de um sábado e eu estava no meio de um jogo quando meu apartamento escureceu. Provavelmente foi causado pelo calor estranho. Durante toda a semana, outros inquilinos do meu prédio reclamaram do corte de energia em torno disso. Foi somente durante apenas alguns minutos, mas quando a energia voltou, eu vi que havia sido desconectado do site. Quando tentei entrar novamente, não consegui. Ele travou ou algo assim e continuei sendo desconectado. Eu fico entediado muito facilmente e fiquei um pouco mais do que chateado por não ter terminado o meu jogo. Então, eu peguei o Google e pesquisei sala de chat anônima One Word Story. Rolei a página para baixo e tentei alguns sites, mas ou os jogadores não eram muito bons, ou eu era levado para um site anônimo de bate-papo sexual. Foi só na terceira página de resultados que eu encontrei algo interessante. Microfiction.com. Cliquei no título e entrei no site. Depois me loguei como convidado. Fiquei realmente surpreso ao ver como este site era dedicado a um jogo simples. Mistério, paródia, anime, música, desenhos animados, terror, filme, todo tipo de coisa. Essas eram apenas algumas das categorias que as pessoas utilizavam para jogar o One Word Story. Por nenhuma razão em particular, fui primeiro ao mistério e joguei alguns jogos curtos. Depois, eu fui pro horror. Depois pra música e logo alguns outros. Por fim, fui fazer uma pausa para ir ao banheiro e fiz questão de marcar o site para que pudesse visitá-lo no futuro. O site era muito bem administrado. Sob cada título principal, por exemplo, o horror, haviam subtítulos. Estes eram jogos sendo hospedados por membros. Alguns jogos tinham apenas algumas pessoas, outros 30 ou 40. Alguns eram abertos a qualquer pessoa e outros eram jogos privados nos quais você só poderia entrar se tivesse uma senha enviada pelo anfitrião. Joguei por algumas horas, realmente me divertindo porque todos aqui levaram o jogo a sério o suficiente para tornar cada frase interessante. E também se divertiram o suficiente para tornar a história toda engraçada para ler em voz alta. Já estava chegando a minha hora de dormir, então procurei mais um jogo para jogar. Indo pro mistério pela última vez aquela noite, encontrei um jogo privado. Por ser um convidado do site, não consegui enviar uma mensagem para a pessoa deixar eu entrar. Eu teria que continuar procurando um jogo público, exceto que a página travou. Eu atualizei e vi que o jogo havia mudado para público, com espaço para uma pessoa. Eu pensei sobre isso, um jogo 1 a 1. Deve ser divertido.
Então, eu fiquei animado com a possibilidade de que esse cara fosse tão bom quanto eu, e poderíamos criar algo realmente único. Então, eu entrei. O nome do host era João Ninguém 222. Ele foi o primeiro a escrever, e o eu logo apareceu na tela quase que instantaneamente. Fiquei impressionado com a bravura desse cara, já que usar eu nesse jogo geralmente resulta em frases embaraçosas ao longo do tempo. Então, eu recompensei com uma palavra simples o suficiente para manter a frase em alta. Vejo. Ele respondeu quase imediatamente com você. Essa foi honestamente uma tática muito amadora. Isso tornaria o jogo mais difícil de terminar, e a abordagem perturbadora nunca foi o suficiente para me fazer desistir. Decidi agradá-lo, porém, e escrevi pela. Sua resposta foi sua. Pensei no destino da frase e percebi que a janela da minha sala ainda estava aberta desde a tarde. Então, eu digitei janela. Sua resposta foi um ponto final, sinalizando o fim da frase. Eu vejo você pela janela. Eu ri para mim mesmo, percebendo que esse cara era um canalha, um jogador que tenta fazer frases perturbadoras ou medonhas para assustar seus oponentes e fazê-los abandonar o jogo. Ele provavelmente tinha um amigo com ele e eles estavam pensando em maneiras de me assustar. Eu nem os culpei. Eu e minha irmã fazemos isso o tempo todo quando a gente fica como babá no Halloween. Comecei a próxima frase. Você? Sua resposta foi não. A minha resposta é está. A resposta dele? Seguro. Então, minha resposta foi um ponto final encerrando a frase. Você não está seguro. Mais uma vez, eu ri e observei quando ele começou a próxima frase. Eu apareceu na tela. Então eu coloquei estou, que foi seguido por indo. Pensei em terminar a frase ali, com uma leve punição contra o cara por não levar o jogo a sério. Em vez disso, coloquei até, para ver se ele digitaria o que eu pensei que ele digitaria. Então, ele colocou você. Eu estava certo sobre tudo e coloquei um ponto. Eu estou indo até você. Não era mais engraçado, era apenas chato. Tinha o chat, então usei para dizer ao cara para cortar o papo furado. Eu disse a ele que não era engraçado e se ele não parasse, eu deixaria o jogo. Ele realmente respondeu. Olhe pela janela. Isso me pegou desprevenido, mas fiz o que me foi dito. Do outro lado da rua, um poste de luz havia queimado sua lâmpada, o que eu não tinha notado antes. Estava muito escuro e eu realmente não consegui distinguir nenhuma forma. Voltei para o monitor. João Ninguém 222 digitou eu e vi no bate-papo que ele postou outro comentário. Basicamente, ele estava me dizendo o que escrever. Eu estava ficando farto dele, mas já eram 10h30 e faltavam apenas alguns minutos para eu ir para a cama. Então, raciocinei para simplesmente terminar e fazer o que ele pediu. Eu digitei tenho, ele digitou uma e eu digitei arma. Logo depois, ele colocou para e eu digitei sua, então ele botou cabeça. Eu terminei a frase com um ponto final. Eu tenho uma arma apontada para sua cabeça. Suspirei alto e fechei os olhos me espreguiçando na minha mesa. Eu só queria que esse jogo acabasse. Era minha vez e ele havia me enviado outra lista de palavras. Então, eu digitei eu e ele digitou estou. Eu digitei na e ele sua. Por último, eu coloquei janela. Então, ele botou um ponto final. Estou na sua janela. Lendo em voz alta, percebi que o jogo havia acabado. Havíamos feito a história se relacionar com a nossa primeira frase. Por hábito, li todas as frases em voz alta. Eu vejo você pela janela. Você não está seguro. Eu estou indo até você. Eu tenho uma arma apontada para sua cabeça. Estou na sua janela. Terminei de ler e descansei minha cabeça na cadeira, bocejando. Eu estava sonolento e pensei em dormir na minha cadeira quando um som alto de estalo ecoou pela rua vazia do lado de fora. E notei a rachadura que estava saindo da teia de aranha do centro do monitor do meu computador. Pisquei em estado de alerta total e vi o brilho de uma bala saindo da minha tela. Virei minha cabeça para trás e gritei quando vi alguém com uma máscara olhando pela minha janela. Em pânico, saltei da cadeira e fui para o quarto. Eu me escondi no armário, sob uma pilha grossa de roupa suja, e esperei tentando controlar minha respiração rápida, enquanto meus olhos se ajustavam à escuridão desconfortável. Passaram-se alguns minutos antes de ouvir passos suaves.
O maníaco estava no meu quarto. Eu podia ver suas botas escuras e calças de couro. Ele disparou a arma novamente contra os lençóis. Ele deve ter pensado que eu estava me escondendo nas cobertas. Afinal, no escuro e com uma máscara, certeza que dificultaria o que ele estava vendo. Ele vasculhou minhas gavetas e pegou algo que pensei ser dinheiro ou meu remédio. Eu vi caminhar em direção ao meu banheiro e dar um tiro no chuveiro. Ele olhou em volta ali antes de se virar e olhar embaixo da minha cama. Ele estava quase no nível do chão, então eu podia ver suas feições. Ele tinha pelo menos 1,80 m de altura e estava todo vestido de preto, exceto pela máscara, que era branca com rasgos vermelhos sob os olhos e um conjunto pintado de dentes de feras. Eu realmente só podia vê-lo porque suas roupas pareciam ser mais escuras do que o interior já sem luz do meu quarto. Depois do que pareceram horas, ele se levantou e saiu de lá. Fiquei no meu armário a noite toda, quietinho, sem fazer nenhum barulho, coberto com minhas meias e cuecas sujas. Eu cheirava muito mal pela manhã, e a primeira coisa que eu fiz foi tomar um banho. Ao fazer isso, pisei na bala que havia rasgado um buraco nas cortinas do meu chuveiro. Depois, chamei a polícia, que me mandou ir até a delegacia. Eu estava pronto para ir, mas não conseguia encontrar minhas chaves em lugar nenhum. Enquanto vasculhava as gavetas da minha mesa, reclamei internamente sobre o meu monitor estar quebrado. Eu ainda podia ver o site, a sala de bate-papo e o jogo, e tirei uma foto com meu telefone para levar para a polícia. Agora, na cozinha, procurando as minhas chaves, me dei conta de que as havia guardado na gaveta da cômoda. Naquele momento, corri para o meu quarto para ver o que o psicopata havia levado, e elas eram as minhas chaves. Eu gemi e estava prestes a chamar meu amigo para uma carona, quando acidentalmente abri minha galeria de fotos. Fiquei muito aborrecido comigo mesmo, até que dei outra olhada na foto que havia tirado. Algo estava diferente na foto do que eu me lembrava na noite anterior. Havia uma nova linha no chat, uma única palavra, uma pergunta simples. Uma palavra que eu tinha usado tantas vezes depois que um jogo acabava. Nunca pensei que essa palavra fosse causar mais arrepios na espinha, nem transformar meu sangue em gelo. Na tela, apenas estava lá piscando e dizia: revanche?